Olá, pessoal! Fiquem agora com o resumo semanal da novela Te Dou a Vida, entre os dias 27 de setembro a 1º de outubro. Essa semana, Pedro irá confessar a Helena que está apaixonado por ela. Pedro também terá que se despedir de Nicolas, após a atitude de Ernesto. Saiba de todos os detalhes a seguir, mas antes de iniciar o resumo, eu peço por gentileza para que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim ficará por dentro de todas as novidades sobre a sua novelinha favorita. Segunda-feira, 27 de setembro. Gina fez um escândalo no hospital diante de Ernesto e Helena, e sua atitude piora ainda mais a relação de Ernesto com sua esposa. Andréia conversa com a filha para interceder por Ernesto. Helena se desculpa com Esther, mas ao voltar para casa encontra o marido enfurecido, que ao se preocupar com seus problemas, acaba deixando Nicolas sozinho no hospital. Gina pensa que Pedro vai lhe pedir perdão, mas na realidade ele a procura para colocar um ponto final no noivado. Nicolas percebe que os pais estão brigados e pelo filho eles decidem dar uma trégua. Mônica não quer ser a amante de Horácio e por isso pede que ele se afaste. Helena envia uma mensagem a Pedro, explicando que para o bem de Nicolas não manterá mais contato com ele. Helena entrega a Nicolas os gorros que Esther fez para ele. Ele diz para sua mãe agradecer Esther pelo presente. Os exames comprovam que o transplante foi um sucesso e Helena se emociona. Nicolas pergunta por que a mamãe está chorando. Ela responde que é de felicidade. Terça-feira, 28 de setembro. Pedro diz ao pai que o transplante foi um sucesso e comemora. Helena e Ernesto estão felizes com a melhora do filho e o médico garante que ele ficará bem. Ernesto fica furioso ao ver que Helena colocou no filho o gorro feito por Esther. Gabriela pergunta a Samuel se ele gostaria de conhecer o seu sobrinho. Nicolas conta para a mãe que a primeira coisa que quer fazer quando sair do hospital é conhecer a oficina onde Pedro trabalha. Gina revela ao seu pai que está preocupada com a indiferença de Pedro e com medo que ele continue entusiasmado com Helena. Samuel apresenta Gabriela para a mãe. Ernesto diz a Helena que quer que ela apague de sua vida a figura de Pedro e de toda a sua família. Gina se desculpa com Pedro pelo escândalo que fez no hospital. Helena procura Pedro e se surpreende quando ele confessa seus sentimentos. Porém, ela diz que ele está confundindo as coisas. Ela é casada e o único motivo para eles terem se aproximado foi pelo filho Nicolas. Pedro não consegue disfarçar a tristeza. Nicolas declara a Helena que seu pai lhe pediu perdão por não ter estado perto dele nos últimos dias. Pedro assume que não pode mais reatar o seu noivado com Gina, já que ele tem Helena fincada em seu coração. Helena comenta com Irene que Pedro lhe confessou que está apaixonado por ela. Ernesto desabafa com Irene que tem problemas com Helena por causa de Pedro. Helena e Ernesto decidem ter uma conversa séria e se reconciliam. Quarta-feira, 29 de setembro. Gina pede a Pedro outra oportunidade, mas ele responde que ainda está confuso com seus sentimentos. Acreditando que Irene falou com Helena para ajudá-los a salvar o casamento, Ernesto liga para agradecer e nem imagina que ela torce para que os dois não se reconciliem. Ernesto diz a Nicolas que quando ele se recuperar, farão uma longa viagem. Gina pede ao pai que mantenha Pedro sempre muito ocupado na oficina,
para que ele não tenha tempo de pensar em nada mais que não seja trabalho. Pedro confidencia a Samuel que depois de conhecer Helena já não tem certeza do seu casamento com Gina. Helena pede ao médico de Nicolas que mantenha Pedro informado sobre a evolução do seu filho. Nelson se sente mal por ter inveja da felicidade de Domingo e Esther. Irene conta a Ernesto que o irmão de Pedro está trabalhando na empresa e que foi Helena quem aprovou a sua contratação. Nicolas é liberado pelo médico para brincar com outras crianças que também estão internadas e declara que também poderá receber visitas. Guilhermina diz a Nicolas que chegou sua primeira visita e ele fica feliz ao ver Pedro. Quinta-feira, 30 de setembro. Pedro visita Nicolas no hospital e leva carrinhos de presente. Ao saber da visita, Ernesto fica furioso e volta a dizer a ele que não o quer perto de seu filho. Helena diz a Gabriela que os ciúmes de Ernesto é pelo medo que Pedro lhe roube o carinho de Nicolas. Ernesto pede ao médico que proíba a entrada de Pedro no hospital. Helena reprova a decisão do marido. Nelson planeja inscrever o carro de Pedro em um concurso de carros modificados. Helena comenta com Irene que Ernesto está com um ciúme descontrolado de Pedro. Irene aconselha a irmã a permitir que Pedro e Nicolas continuem se vendo às escondidas. Pedro se reconcilia com Gina. Helena sugere a Ernesto que conte a verdade a Nicolas antes que ele descubra que é adotado. Pedro fica feliz ao receber uma videochamada de Nicolas. Sexta-feira, 1º de outubro. Ernesto diz a Helena que não está de acordo em contar a verdade a Nicolas e muito menos revelar que Pedro é seu pai biológico. Gabriela vai visitar Samuel, mas Rosa não permite que ela o veja. Ernesto visita a mãe e começa a ter lembranças dolorosas do seu passado. Horácio acredita que o melhor é que Nicolas saiba de toda a verdade. Pedro e Gina decidem se casar em 2 meses. Ernesto diz a Helena que depois que Nicolas deixar o hospital, encontrarão o melhor momento para contar a verdade e pede a Helena que não continuem distanciados. Ernesto destrói os carrinhos que Pedro deu a Nicolas. Nelson fica feliz ao saber que Pedro e Gina decidiram se casar. Nicolas recebe alta e, ao chegar em casa, se depara com uma festa surpresa. Pedro recebe um vídeo de Nicolas saindo do hospital e fica feliz com a notícia.